apresentação. Então, quero agradecer a vossa presença, agradecer a Michelle Cabral, que eu tenho o privilégio de a ter como orientanda do doutorado de Filosofia da UniOeste. E a Michelle vai apresentar um trabalho fruto da pesquisa que está a desenvolver sobre o legado de Mary Wollstonecraft nos primórdios do feminismo filosófico ilustrado. Então, eu passo-lhe a palavra. Ok, certo. Obrigada, professora. Eu vou pedir a liberdade para projetar o texto. Sim, sim. Talvez eu fiz um texto e vou acabar fazendo a leitura dele, daí eu acho que fica mais fácil se tiver mais visível, né, para vocês projetarem. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Não sei, acho que eu não estou conseguindo localizar. Acho que não apareceu. Não, né? Não, ainda não. Ele não está aparecendo a opção para mim aqui embaixo. Deixa eu ver. Ele deveria só estar. Fala isso, né? Não aparece a opção. Parece apresentar, mas apenas a minha tela do computador, não aparece o texto. Bom, nesse caso, eu acho que eu leio, então, vou deixar ele aberto aqui do lado. Tá bom. Bom, como a professora, então, já adiantou, esse trabalho que eu apresento hoje é parte da pesquisa, né, que eu estou realizando no doutorado, sob orientação da professora Marta. Eu agradeço desde já o convite, agradeço a oportunidade e ele, na verdade, é o início da minha pesquisa e tem o objetivo de trazer alguns elementos dessa autora, né, da Mary Wollstonecraft, para a gente pensar como se deu, né, os primórdios do feminismo filosófico, então, sob as luzes, né, sob a perspectiva da ilustração. Eu vou proceder à leitura do texto e, na sequência, a gente pode conversar ou, né, discutir sobre alguma questão ou dúvida que tenha do início aqui. Em fins do século XVIII, momento de intensas transformações sociais e revoluções políticas, podemos constatar o surgimento de diferentes teorias filosóficas que se propõem a discutir e repensar a organização da estrutura social, os papéis dos sujeitos e os próprios elementos que a constituem, como família, comunidade, cidadania, entre outros. Movidos por um otimismo da razão, na cultura e no progresso, noções que caracterizam a crença iluminista do período, preocupações sobre o papel da educação para o aperfeiçoamento individual e coletivo são alçados à ordem do dia.
Nesse contexto, destacam-se hipóteses que, para além de colocar em questão os modelos sociais vigentes, tornam possível reelaborar as concepções sobre a origem das comunidades humanas. Com este intuito, buscam por subsídios que permitam legitimar e fundamentar de modo original a forma das relações entre os indivíduos, envolvendo, entre outros temas, aspectos antropológicos, sociológicos, históricos e filosóficos. Destacam-se nesse debate nomes como David Hume, Rousseau, Adam Smith, Immanuel Kant, entre muitos outros. O resultado disso constitui um riquíssimo e abundante corpus teórico, legado do período moderno da humanidade, que há muito vem sendo estudado e analisado por inúmeros pesquisadores de diferentes áreas e distintos interesses. Tais estudos nos têm permitido sopesar as contribuições e os limites deste legado, ao mesmo tempo em que vem nos possibilitando pesar e avaliar nossas próprias práticas e ações de forma abrangente. Apesar de todos os esforços teóricos e práticos de encontrar formas cada vez mais justas e adequadas de equacionar os conflitos sociais e organizar a vida em comunidade, esse olhar para nosso passado moderno, não tão distante, nos permite identificar naquele contexto demandas presentes e ainda não solucionadas na atualidade. É o caso das questões levantadas em relação aos diferentes tipos de desigualdade presentes, por exemplo, na designação de distintos papéis a homens e mulheres no corpo da organização social, na cultura, no acesso à educação, à representação política, etc. Tais desigualdades se deixam evidenciar, inclusive, pelo fato da invisibilização das vozes que bradaram e se insurgiram contra as mesmas já naquele período, relegando ao esquecimento suas denúncias e obras, entre estas, as produzidas por mulheres. Com o objetivo de resgatar algumas das ideias e concepções elaboradas por uma dessas personagens, talvez ainda não devidamente reconhecida na história canônica do pensamento político e filosófico, nosso trabalho aborda a obra da escritora, tradutora, filósofa e crítica literária Mary Wollstonecraft. Objetivamos evidenciar sua participação ativa nas discussões estabelecidas no período em que viveu, as quais contribuíram sobremaneira para o delineamento de todo um conjunto original de problemas que culminam no surgimento do feminismo ilustrado, moderno, como movimento filosófico. Nosso intuito será analisar teses desenvolvidas pela autora, verificando sua inserção nos princípios ilustrados da época e avaliar a importância de seus argumentos para os primórdios desse movimento. Falando um pouquinho, então, do contexto histórico e biográfico, da autora, Mary Wollstonecraft nasce em Londres, em 1759, em meio a uma família tradicional inglesa, em declínio financeiro e social. Segunda filha entre 7 irmãos, mesmo não tendo oportunidade de receber uma educação formal, a qual é suprida por uma extrema curiosidade e insaciável disposição, torna-se crítica literária, tradutora e escritora. Insatisfeita com as possibilidades reservadas para uma mulher de incerta sorte econômica em sua época, leva uma vida conturbada e revolucionária, empenhando-se por modificar e melhorar suas próprias condições de existência. Atua como educadora, chegando a fundar uma escola para meninas, e envolve-se em causas libertárias, contestando preconceitos de diferentes ordens. Em suas obras, composta por romances, ficção, ensaios e teoria política, aborda temas como liberdade, justiça, educação, cidadania, cultura, entre outros, sendo atualmente reconhecida como importante abolicionista e uma das precursoras do feminismo ilustrado. Em 1792, ano da publicação de Reivindicação dos Direitos das Mulheres, que é a sua obra mais conhecida, Wollstonecraft delineia os primórdios do feminismo moderno ao apropriar-se dos princípios teóricos, éticos e políticos do racionalismo ilustrado, identificando e sistematizando os preconceitos ocultos, mas ainda presentes nos pressupostos fundamentais que compõem as teorias políticas melhor aceitas no período,
e que subsidiam a situação de precariedade da mulher na sociedade. Nesta obra, de forma audaciosa e ousada, estabelece um diálogo com figuras proeminentes da época, como George Buffon, John Gregory e Rousseau, entre muitos outros, discutindo diretamente teses defendidas por estes que colaboram para a definição de certas representações secundarizadas da natureza feminina. Contesta ainda nomes considerados à época como clássicos didáticos. O presente trabalho pretende abordar de forma sucinta algumas das teses abordadas pelo autor em suas obras e, mais diretamente, os temas desenvolvidos em Reivindicação. Agora eu vou falar um pouquinho sobre esse aspecto mais político da obra, né? A obra Reivindicação reúne e elabora os principais argumentos de Wollstonecraft em relação ao debate sobre a instituição de uma nova ordem social que, embora projetada sobre o signo da igualdade abstrata, demarca, paralelamente, operações de delimitação e exclusão dos diferentes, seja em relação à diferença sexual, racial, ou no que diz respeito à posse de propriedades. Nesta, fica explícita a pretensão da autora de desmistificar a naturalização deste cenário a partir da evidenciação e desconstrução dos preconceitos imbricados em sua fundação. Wollstonecraft parte da constatação de um fato, a desigualdade existente entre homens e mulheres na sociedade, em busca das causas que supostamente possam estar sustentando e respaldando a manutenção desse status quo. Para tanto, analisa algumas concepções propagadas na época, entre as quais se destaca a de que tal situação é resultado da própria constituição da natureza humana. Ao constatar que o principal argumento utilizado para sua defesa se funda na autoridade dos costumes e da tradição, o autor expõe a fragilidade de tais teses e coloca em questão a validade e a inquestionabilidade das mesmas. Uma das hipóteses difundidas no período que diz respeito a uma inferioridade física e moral natural das mulheres, a qual geraria uma dependência e uma subordinação pretensamente espontânea destas em relação aos homens. Para Wollstonecraft, tal conjectura é resultado de causas concorrentes, mas teria origem na parcialidade da sociedade em favor dos homens. Ademais, serviria ainda como pretexto para argumentos falaciosos, como os utilizados por tiranos e fracos, que tentam justificar a dominação, não na autoridade da razão, mas na coerção física e ou em argumentos protecionistas. Um exemplo disso seria a alegação de que, sendo as mulheres naturalmente carentes de autossuficiência, sua submissão estaria fundada na garantia de seu bem-estar, tese que Wollstonecraft refuta como sendo originada na ignorância e alimentada pelo padrão cultural sexista estabelecido pela tradição. A partir de suas pesquisas e experiências com pais e administração escolar, Wollstonecraft nota que a educação individualizada desenvolvida em sua época, voltada a preparar de forma diferenciada homens e mulheres, sob o pressuposto de diferentes especificidades físicas e intelectuais, era outra das consequências dessa perspectiva parcial, que projeta a humanidade de forma qualitativamente díspara. Como resultado, tal concepção desembocou na criação de um falso sistema educacional que atuou historicamente de forma a negligenciar a formação intelectual e o desenvolvimento físico das mulheres. Neste contexto, a fraqueza física e a debilidade intelectual atribuída de saída às mulheres seriam, na verdade, resultado e não causa das desigualdades constatadas no âmbito social. É interessante notar que a análise de Wollstonecraft, que Wollstonecraft realiza de seu tempo, em relação às diferenças na educação e comportamento de homens e mulheres, embora envolva profundamente elementos da sociologia e da história, não se restringe a buscar por fatos concretos que supostamente explicariam essa estrutura de funcionamento. Sua investigação se constrói antes
no sentido de desnudar os pressupostos implicados na elaboração de um tal paradigma de sociedade, que divide a humanidade em dois grandes grupos, avaliando-os a partir de critérios diferenciados e definindo papéis e lugares fixos para cada um destes, sustentados sob o argumento de estar de acordo a um suposto ordenamento natural dos seres. Procedimento este que tem como resultado a produção de um conjunto de disparidades que, ao privilegiar um dos grupos, o dos homens, designando a este o poder decisório e avaliativo, opera para a desvantagem do outro, no caso, o das mulheres. Neste sentido, encontramos nessa autora um questionamento rigoroso da cultura, das tradições e de todo o ideário social e filosófico da época. Entre estes, destacam-se um conjunto importante de críticas voltadas a avaliar o sistema educacional organizado de forma diferenciada para ambos os sexos. Enquanto aos homens era garantido acesso a uma ampla formação intelectual, que envolveria conhecimentos da história, política, argumentação, etc., ao mesmo tempo em que deveriam exercitar o corpo de forma equilibrada, as mulheres estariam relegadas a uma educação voltada à domesticidade e bons modos, constituída essencialmente pela aquisição de habilidades marcadas pela utilidade privada, como costura e bordados, e pelo desenvolvimento de um caráter passivo e submisso, habituado à obediência e dependência intelectual do seu tutor, seja pai ou marido. Atividades físicas estavam banidas das possibilidades educacionais das meninas. Tal modelo encontrava-se inscrito na maior parte dos manuais de educação e boas maneiras disponíveis em escolas e em instituições de ensino do período, alguns dos quais Wollstonecraft analisa e faz menção no texto da reivindicação. Contra-argumentando a tradição, Wollstonecraft avalia que um tal sistema educacional, que, pressupondo uma inferioridade de partida às mulheres, oferece uma formação limitada e parcial a estas, não apenas negligencia, mas também inviabiliza seu desenvolvimento amplo e integral, impedindo sua participação plena na sociedade e anulando qualquer tipo de equiparação justa entre mulheres e homens. De modo que tornar-se-ia impossível justificar uma real inferioridade intelectual de um sexo em relação ao outro, enquanto persistisse esse tipo de disparidade. Desta forma, de acordo com a autora, apenas a correção deste cenário, através da oportunização de iguais possibilidades de desenvolvimento para ambos os sexos, permitiria verificar a existência ou não desta suposta diferença de capacidades. Uma das obras mais intensamente abordadas pela autora e que faz eco a esse modelo educacional é Emílio de Rousseau. O clássico, publicado em 1762, revolucionou a forma de compreender a educação na modernidade e as relações entre o ser humano e a sociedade. Repensando o intercâmbio indivíduo-natureza, Rousseau propõe tratar a educação como uma preparação para a vida privada e a social, no sentido de que esta deveria proporcionar o desenvolvimento e aprimoramento das qualidades necessárias à constituição da família e da cidadania. Segundo o autor, a sociedade encontrava-se em um estado de degradação e corrupção generalizada, resultado do desvirtuamento da natureza dos sujeitos, condição que somente poderia ser revertida a partir de um amplo e complexo projeto de reforma das subjetividades, o qual envolveria toda uma transformação a nível educacional, político e social. Wollstonecraft faz extensos elogios a Rousseau, reconhecendo a agudeza e importância de suas teses para a teoria política e filosófica de seu tempo, e compartilhando com ele, em muitos aspectos, a defesa dos direitos humanos e mesmo a valorização dos deveres maternos. Constata que a mulher assume um papel importante nos textos do filósofo genebrino. Contudo,
avalia que o ideal de feminilidade proposto por este acaba por contribuir para a fixação de uma imagem subalternizada e menorizada das mulheres, tidas como fracas e naturalmente submissas, um mero complemento que deve ser educado para suprir e satisfazer o homem. Neste sentido, Wollstonecraft rebate o projeto pedagógico elaborado por Rousseau e Emile, sobretudo no que diz respeito à formação adequada dos indivíduos, diferenciando-a em relação a homens e mulheres e a seus respectivos deveres na constituição da família e sociedade. Wollstonecraft não discorda que haja deveres a serem realizados por homens e mulheres. A gestação e a amamentação, para elas, que são atividades essencialmente femininas, que são exemplos utilizados para demonstrar isso. Contudo, defende que as especificidades da espécie são secundárias em relação ao elemento comum que une os indivíduos ao mesmo gênero humano. Deste modo, afirma: admito que as mulheres tenham diferentes obrigações a cumprir, mas são obrigações humanas, e mantenho com firmeza que os princípios a regular seu desempenho devem ser os mesmos. Fim de citação. As críticas de Wollstonecraft a Rousseau centram-se em torno das teses subjacentes aos argumentos utilizados por ele para defender que haveriam espécies de virtudes distintas para homens e mulheres, e que essas deveriam ser promovidas através de um sistema educacional individualizado de acordo com as diferentes necessidades e deveres de cada sexo. Para a autora, tal concepção descaracteriza a própria ideia de virtude, na medida em que relativiza um conceito que ou teria sua validade sustentada pela universidade de seu valor, ou tratar-se-ia de mera convenção, sendo, portanto, arbitrário e imutável. O que estaria em jogo, portanto, seria a própria concepção de virtude e suas implicações antropológicas para a compreensão e alcance da integridade e especificidade do caráter de humanidade dos indivíduos, qualquer que seja o seu sexo. Aí agora eu vou apresentar um pouquinho do que é a nova concepção antropológica proposta por Wollstonecraft, que me permite, então, repensar a cultura, a educação e sociedade. Impulsionada por experiências vivenciadas concretamente, mas que não se resumem ao aspecto isolado ou autobiográfico, cito a Wollstonecraft: eu advogo por meu sexo, não por mim mesma. Fim de citação. A obra desta autora conecta de maneira emblemática reflexão teórica e vida prática, ao examinar o destino individual e coletivo legado às mulheres, num tempo em que este estava representado como destino de subalternidade e submissão doméstica, considerado politicamente irrelevante e incapaz de contribuir ou participar, de modo ativo, na organização social e estabelecimento. Operando com os princípios universalistas ilustrados, o Wollstonecraft refuta tais pressupostos por meio da retomada dos fundamentos primeiros do conhecimento humano, justificado sob o princípio de igualdade da razão na concepção de natureza humana, e, ao mesmo tempo, submete os mesmos ao crivo da racionalidade, procedimento que lhe permite extinguir os equívocos que prevalecem na cultura de sua época. Inicialmente, para rebater o ideário naturalístico determinista que define as mulheres como seres humanos incompletos e inferiores, tanto física quanto moralmente, Wollstonecraft sustenta a concepção da igualdade primária entre homens e mulheres no que diz respeito à universalidade da razão. Sendo a razão universal, a virtude, que, de acordo com a concepção ilustrada assumida pela autora, é sua expressão moral, também será universal. Ou seja, a razão entendida como atributo que caracteriza a natureza dos seres humanos em seu conjunto é também aquilo que nos converte em seres morais. Ademais, sendo esta essencialmente definida pela característica de compatibilidade, cabe concluir, portanto, que toda criatura pode tornar-se virtuosa pelo exercício de sua própria razão. As diferenças sexuais, consequentemente, revelam-se secundárias e irrelevantes para o processo de desenvolvimento
e aprimoramento dos indivíduos, deixando de ter sentido a discussão sobre a existência ou não de racionalidade nas mulheres, questão ainda debatida no século XVIII, ou a busca por diferenciar as virtudes entre masculinas ou femininas. Reconhecendo, por outro lado, que existem diferenças biológicas reais, como a maior força física nos homens, Wollstonecraft argumenta que isso não pode converter-se em pretexto para justificar qualquer tipo de subordinação, seja na dimensão prática ou psicológica, sendo que o declínio da importância da força é, por sinal, o indício que assinala o progresso da civilização. Ao discutir tais premissas, a autora procede à desconstrução das teses que defendiam a designação de qualidades especificamente femininas, como fragilidade, delicadeza e beleza, as quais, enfatiza, forjadas por homens, além de sustentar o falso sistema educacional feminino promulgado em sua época, eram responsáveis por propagar as pseudo-virtudes que alimentavam ainda mais a imagem menorizada e dependente das mulheres. Neste sentido, afirma a autora, a conduta e as maneiras das mulheres são, de fato, a prova evidente de que a mente delas não se encontra em um estado sadio, pois, tal como as flores plantadas em um solo rico demais, a força e a utilidade são sacrificadas à beleza. Atribua a causa desse florescimento estéril a um sistema de educação falso, extraído de livros sobre o assunto escrito por homens, que, ao considerar as mulheres mais como fêmeas do que como criaturas humanas, estão mais ansiosos em torná-las damas sedutoras do que esposas afetuosas e mães racionais. Fim de citação. A argumentação que Wollstonecraft desenvolve antecipa em muitos aspectos a distinção entre o biológico e o cultural, pois consegue desvelar as operações atuantes na construção normativa das diferenças de valor e função entre os sexos, e surpreendê-la como fato social, histórico e artificial. Fato este que, embora utilizado para justificar a opressão que recai sobre as mulheres, ao revelar-se como alheio à natureza, exige de nós a tarefa de irracionalizá-lo. A descoberta, posteriormente, possibilita a diferenciação entre sexo e gênero e abre caminho para uma fecunda e ampla gama de discussões por parte dos estudos feministas e científicos. Tal enfoque permite, além disso, o exame não apenas do papel que a educação feminina tem na degradação da conduta das mulheres, mas a análise do modo como um tal sistema educacional retarda o progresso da sociedade como um todo. Panorama este que leva Wollstonecraft a interpretar o estado de desordem, opressão e imperfeição em que a sociedade se encontra como resultado dos preconceitos profundamente enraizados e de uma estreiteza no uso da razão, que estaria impedindo a humanidade de voltar aos seus primeiros princípios e causando tal distanciamento das mais simples verdades. Segundo a filósofa, cito, a sociedade formada de maneira mais sábia é aquela cuja constituição se baseia na natureza do homem. Fim de citação. De tal forma que a perfeição de nossa natureza e a capacidade de felicidade devem ser estimadas pelo grau de razão, virtude e conhecimento que distingue o indivíduo e direciona as leis que regem a sociedade. E continua ela, sendo que o conhecimento e a virtude decorrem naturalmente do exercício da razão. Fim de citação. Nesse sentido, alçando o elemento racional como o único critério válido de avaliação, classifica como absurdo e tirânico educar seres morais segundo quaisquer regras que não aquelas deduzidas da razão pura, as quais se aplicam a toda a espécie, independentemente do sexo. Sob esse prisma, a autora examina os costumes, o universo da moda, as cerimônias e rituais religiosos, entre outros procedimentos que compunham o contexto social e comportamental do período, rechaçando fortemente todos os aspectos estereotipados assentes em uma representação da feminilidade a partir da fragilidade do corpo, da infantilidade e vacuidade da mente.
Como consequência, passa a defender a incoerência de um suposto determinismo biológico, sobretudo aquele que identifica o ser mulher, a inferioridade e o destino doméstico. Com isso, evidencia ainda a artificialidade de teses resultantes de construções sociais que considera as mulheres como um tipo de ser subordinado e não a partir do princípio racional fundado na natureza humana. Comentando o alcance e pertinência da argumentação de Wollstonecraft em relação à difusão e perpetuação das teses que operavam para a manutenção do monopólio da razão pelos homens, afirma Sledzinski: a incapacidade cívica que atinge a mulher é apenas um sintoma, em si mesmo menor, de uma tendência muito mais grave, a que faz do homem o único verdadeiro representante do gênero humano, considerando os seres do sexo feminino mais como mulheres do que como criaturas humanas. A partir dessa segregação, constrói-se toda uma civilização da negação, que não cessa de proceder como se a mulher não pertencesse à categoria dos seres racionais. O escândalo fundamental reside aí, nessa recusa de admitir que a humanidade pode ser dupla, existir sob duas formas sexuadas, tão humana uma como a outra. Fim de citação. Neste sentido, considerando que homens e mulheres compartilham a potencialidade da razão, que os capacita para a autonomia, Wollstonecraft, como autêntica representante dos princípios ilustrados, entende que a responsabilidade por contribuir para o progresso geral da humanidade é uma tarefa comum a todos os indivíduos, tarefa que somente pode ser cumprida por meio da organização de uma sociedade justa e esclarecida, livre de obscurantismos de qualquer ordem. A autora sugere que a forma de superar o estado de degradação em que a sociedade se encontra e garantir a possibilidade de emancipação feminina seria proporcionar o acesso às mulheres a uma educação adequada e, concomitantemente, a concretização de uma política de educação social capaz de promover o progresso da virtude humana e o aperfeiçoamento do conhecimento. A educação, portanto, constitui-se para Wollstonecraft o único caminho para o aprimoramento moral e intelectual dos indivíduos, independentemente do sexo, e, sendo uma tarefa social, deve estar sob competência do Estado, o qual deve subsidiar o desenvolvimento dos meios adequados para que esta aconteça. Diante do exposto, pode-se perceber que as reivindicações elaboradas por Wollstonecraft não podem ser resumidas a um aspecto didático ou pedagógico simplesmente. Ao desenvolver uma profunda reflexão sobre a igualdade e a justiça no que concerne ao tratamento da diferença sexual no surgimento da sociedade moderna, recusando a despolitização deste tema e sua consequente reclusão no âmbito privado de discussão, forjada por teóricos e ativistas políticos do período, suas teses adquirem um caráter revolucionário e ultrapassam uma perspectiva reducionista ou parcial. Cabe destacar também que sua reflexão assume uma postura propositiva ao apontar para a necessidade de realização de uma alteração de toda a organização social, perspectivada a partir de um olhar criticamente feminino. Agora, na sequência, então, eu vou apresentar alguns desses elementos que permitem caracterizar essa obra como revolucionária. Com o advento das revoluções burguesas, vimos surgir e se estabelecer na ordem do dia ideais como igualdade, liberdade e fraternidade. Assim como outras obras feministas do período, como, por exemplo, os folhetos, cartazes escritos por Olympe de Gouges, as reivindicações elaboradas por Wollstonecraft nos permitem perceber que, embora sob o signo da universalidade abstrata, estes mesmos ideais puderam coexistir com a exclusão das mulheres e dos desiguais, considerados naturalmente incapazes para a realização de deliberações racionais plenas e inábeis ao exercício de direitos e da liberdade. Ao produzir seus textos, Wollstonecraft teve o mérito de confrontar a lógica que demarcava as fronteiras
entre o político e o privado, evidenciando o aspecto cultural que impregnava tais preconceitos a partir da assimilação da feminilidade ao doméstico e puramente biológico. Concomitantemente, a autora inaugura uma forma de pensar que torna possível a aplicação dos ideais revolucionários para pensar a condição feminina e colocar em questão o estatuto da diferença entre os sexos na sociedade ocidental. De acordo com Syriza, início de citação, o valor dos argumentos de Wollstonecraft está na indicação da distância que separa a natureza pura do conjunto de operações políticas que concluem na exclusão das mulheres do domínio da coisa pública. Wollstonecraft advertiu que a exclusão das mulheres é efeito de um peculiar sistema de domínio, patriarcado. Fim de citação. Neste sentido, o novo modelo de sociedade que rompia na modernidade permanecia sob a égide do patriarcalismo, entendido como sistema de organização das relações entre os indivíduos de uma sociedade que legitima a dominação via categoria de gênero, relegando ainda durante séculos a sujeição das mulheres ao imaginário do antigo regime. Apesar disso, é premente reconhecer o alcance de um dos maiores legados de Wollstonecraft à posteridade, a perspicaz constatação e consequente denúncia de que os argumentos apresentados para justificar a diferença entre política e domesticidade eram, na verdade, subterfúgios que serviam ao propósito de manter um status quo, que, apesar de possibilitar, entre outras coisas, o questionamento do modelo de organização social vigente, tentava limitar seus efeitos de forma que estes não abalassem o domínio patriarcal tradicionalmente aceito. A singularidade do texto da reivindicação se evidencia, portanto, não apenas pelo projeto de desmistificação do caráter preconceituoso imbuído em certas teses admitidas como verdades incontestáveis, mas pelo tratamento original dado por Wollstonecraft a temáticas de cunho filosófico e político. De acordo com Ferreira, sua contribuição abrange não apenas uma filosofia no feminino, pela análise que faz da natureza em geral e da natureza feminina em particular, pela abordagem dos problemas éticos, políticos e educacionais, como também uma filosofia feminista, caracterizada pela perspectiva de um olhar criticamente feminino aos problemas que envolvem a diferença entre os sexos e o modo como essa é utilizada para justificar uma determinada ordem na fundação do Estado moderno. A descoberta de Wollstonecraft, portanto, não se limita a constatar a permanência da subordinação e da desigualdade em meio ao prenúncio de emancipação universal que o período moderno propagava. Para além disso, ela percebe que a lógica que demarca o âmbito político durante as revoluções, mascarado pelo abstracionismo de suas propostas, pretende sustentar seu modus operandi sob a conversão da diferença em desigualdade. Sobre isso afirma Syriza. Wollstonecraft trabalha sobre a dicotomia igualdade e desigualdade como categorias políticas de distribuição de direitos. A partir de sua perspectiva, a conversão da diferença em desigualdade obedece a critérios políticos e, portanto, tem efeitos que excedem a sorte individual de homens e mulheres para estender suas consequências para as possibilidades de transformação ou conservação da ordem social. Fim de citação. Neste aspecto, é possível vislumbrar todo o potencial da crítica desenvolvida por Wollstonecraft. Sua obra é responsável por sistematizar, de forma pioneira e coerente, os dilemas entre igualdade e diferença, e demarcar uma ampla gama de problemas que subsistem como núcleo da teoria e da política feministas até os dias atuais. O resultado de seus esforços delineia todo o percurso de desenvolvimento do feminismo filosófico, podendo ser sintetizado como o estabelecimento das tensões resultantes da consideração da diferença como princípio de ação política própria das mulheres e da herança teórica e política do igualitarismo ilustrado. Para
Pateman, filósofa contemporânea, o paradoxo da igualdade de diferença, ou dilema de Wollstonecraft, configura os impasses contidos na postulação de uma igualdade moldada de acordo com um referencial masculino, a qual tem como consequência uma avaliação negativa das diferenças dos grupos que fogem a esse padrão. O preço a pagar pela inclusão política das mulheres no Estatuto de Cidadania seria sua aceitação em negar suas especificidades de vida e experiências, aderindo ao masculino como espelho do universal? Essa não foi a hipótese defendida por Wollstonecraft, e, de acordo com Pateman, abre citação, o problema extremamente difícil enfrentado pelas mulheres em sua tentativa de conquistar a cidadania plena devo chamar de dilema de Wollstonecraft. O dilema é que as duas rotas em direção à cidadania que as mulheres perseguiram são mutuamente incompatíveis dentro dos limites do estado de bem-estar patriarcal, e, nesse contexto, são impossíveis de conseguir. A resposta das mulheres tem sido complexa. Por um lado, elas exigiram que o ideal da cidadania se estendesse a elas, e a agenda feminista liberal para o mundo social neutro em termos de gênero é a conclusão lógica de uma forma dessa demanda. Por outro lado, as mulheres também insistiram, muitas vezes simultaneamente, como Mary Wollstonecraft, que, como mulheres, possuem capacidades, talentos, necessidades e preocupações específicas, de modo que a expressão de sua cidadania seja diferenciada da dos homens. Fim de citação. Então, segundo Pateman, os apontamentos de Wollstonecraft estabelecem uma disjunção entre igualdade e diferença, que é resultado justamente da dicotomia público-privado instaurada na modernidade, a partir de sua definição patriarcal de cidadania. De acordo com essa interpretação, sob o paradigma moderno, impor-se-ia para as mulheres uma escolha entre duas alternativas, as quais se excluem mutuamente. Ou se reivindica a igualdade de direitos com os homens, o que significaria assimilar o modelo masculino, ou se requer a reconsideração dos diferentes atributos e características das mulheres como premissa para a criação de um novo modelo de cidadã. O reconhecimento dessas diferenças significando, então, a destruição do modelo de cidadania proposto. Em oposição a tal modelo, Wollstonecraft, de forma polêmica, defende a tese de que a emancipação do sexo oprimido não passa pela negação de sua identidade e do reconhecimento e valorização de seus deveres. Para a autora, isso implica, ao contrário, além da necessidade de instrução e educação que preparem as mulheres para cumpri-los de forma adequada, o direito de que estes sejam reconhecidos como tarefas cívicas, tão fundamentais para a sociedade quanto quaisquer outras. Comentando tal posicionamento, Sledzinski afirma que o objetivo de Wollstonecraft não é revolucionar os papéis na sociedade, mas requerer para as mulheres o direito de compreender qual é o seu lugar, ao invés de servilmente consentir nele. Pois, para a revolucionária inglesa, cito essa comentadora, não pode haver liberdade autêntica fundada na renúncia das mulheres ao seu ser, ou seja, a sua qualidade de sujeito racional e sexual. E agora, só para concluir, então, os problemas levantados por Wollstonecraft inauguram, sem dúvida, um horizonte de questionamento muito peculiar, que permitem vislumbrar uma nova alternativa à lógica masculina dominante, o horizonte de uma razão perspectivada a partir de um modo feminino de julgar. Abertura essa que permite repensar e reconstruir a história de uma tão complexa tradição de opressão, desde há muito naturalizada, mas passível de ser desmistificada por meio de um minucioso trabalho de resgate e recuperação das tensões e dilemas que constituem os aspectos sexistas da ordem política universalista e abstrata, nascida com a modernidade. Herdeiras deste passado, as diferentes vertentes dos movimentos feministas contemporâneos são convocadas pelo esforço comum
que converge na tentativa de compreensão das permanências, que, a despeito de um processo histórico em que avanços são indiscutíveis, persistem por meio de assimetrias, exclusões e violências no que se refere à incorporação dos diferentes grupos, à incorporação dos grupos subalternizados, entre estes as mulheres. A obra de Wollstonecraft se dedica a denunciar os limites e impossibilidades de uma ordem surgida de um suposto acordo entre indivíduos livres e iguais, mas excludentes para as mulheres, e tem o mérito de enfrentar, sem falsas simplificações ou desvios estratégicos, as dificuldades envolvidas na incorporação das diferenças e suas demandas. Neste sentido, parece poder sintetizar o caráter revolucionário de seu legado na profunda tarefa que se propôs e que ainda hoje nos envolve. O desafio de enfrentar os dilemas entre igualdade e diferença inscritos em toda e qualquer pretensão de fundação de uma ordem política justa e igualitária. E aqui encerro, então, a minha apresentação e passo a palavra à professora Marta. Michelle, muitíssimo obrigada. Tem um belíssimo texto, tem várias. Acho que vamos usar este momento para tecer alguns comentários, eventualmente algumas partes que podem ainda ser mais exploradas, mas o seu recorte, a sua apresentação, muito bom, e acho que de facto a Mary Wollstonecraft é a primeira sistematizadora, não é? Ela denuncia e ela sistematiza uma denúncia que tenta desvelar essa contradição entre um discurso universalista e uma consciência concreta de mulheres que se sentem e que se veem excluídas, não é? Inclusive à força, apesar do momento revolucionário, que são excluídas ou que perdem a cabeça, como a Olympe de Gouges, por defenderem algo que, se pensavam elas, se estava tornando uma evidência. Tá? Mas eu quero tecer alguns comentários, mas primeiro quero ver se alguém quer colocar alguma questão. A Michelle pode ligar o seu microfone, pode comentar. Fiquem à vontade. Pode, Rafael. Bom dia. Bom dia, Rafael. Bom dia. Olá, Michele. Bom dia, professora. Saudades. Saudades também. Peguei a palestra, não sei se um pouco no meio já, mas parece fazer uns 20 minutos que estava postado no Facebook e eu decidi acompanhar. Michele, parabéns pela apresentação, achei muito interessante. E eu tenho dois questionamentos. Bom, o primeiro é se a Mary Wollstonecraft ela dá a argumentação da inferioridade da mulher, ou seja, ela explica, eu pergunto aqui mesmo porque eu realmente não conheço muito da obra dela, eu nunca li a Mary, no sentido de que ela explica qual é a origem da argumentação a respeito da inferioridade da mulher, ela estuda a origem do patriarcado. A minha segunda pergunta é qual o impacto do momento histórico na obra da Mary, no sentido de que parece que... Bom, e ela escreve ali, eu vi você fazer alguma referência, não sei se eu entendi direito, mas que, enfim, ela escreve ali em vias da Revolução Burguesa, né? Queria saber quais... me parece, então, que, assim... os princípios que fundamentam a Revolução Burguesa, eles se encontram na obra da Mary Wollstonecraft? Há alguma identificação entre as duas coisas? E se há, e se não há, qual é... como é avaliada e absorvida a obra da Mary Wollstonecraft pelo movimento feminista de esquerda?
Então, são 3 questões e 3 questões complexas. Michelle. Sim, eu vou comentar, então, algumas coisas, Rafael. Não sei se consigo te responder plenamente. A professora Marta, de repente, pode me auxiliar, né? Naquilo que achar que é interessante também de ser comentado. A primeira, então, que você pergunta se ela problematiza a questão da origem desse preconceito da inferioridade, né? Que seria, de alguma forma, pensar a origem dessa estrutura patriarcal. E me parece que sim, me parece que justamente, talvez até podemos comentar as duas primeiras perguntas de uma forma meio conjunta, porque elas estão interligadas, né? Quando você pergunta sobre o impacto, né, dos ideais revolucionários no pensamento da Wollstonecraft, ela, toda a obra dela é muito marcada pelo ideal de universalidade da razão, pelos ideais universalistas que surgem ali e que movem, de alguma forma, poderíamos dizer, a Revolução Francesa. Então, digamos assim, que é fundamentado, sobretudo, nesse ideal que ela vai contrapor isso que ela vai chamar de um preconceito, de um pré-julgamento sobre a inferioridade da mulher. Então, ela parte do princípio de que a razão é o elemento fundamental que nos diferencia dos animais, né? Toda a humanidade diferencia o homem dos animais, e que essa razão, ela é compartilhada de forma igual entre homens e mulheres. E é a partir disso, então, que ela vai tentar entender o processo de surgimento desse preconceito, né, de que a mulher seria inferior, como ela vai falar em alguns momentos assim, é como se estivéssemos com a nossa razão anuviada, como se ela tivesse obscurecida, né, e talvez por conta da tradição, por conta da cultura, e assim como uma representante muito clara do iluminismo, ela vai, de alguma forma, convocar a humanidade, né, a se livrar desses preconceitos e desses prejuízos, abandonar tudo isso que estava fundado apenas na tradição, né? A razão para ela é aquilo que permite com que nós nos libertemos de preconceitos, de tradição, e encontremos por nós mesmos esses princípios primeiros que justificam a nossa natureza, enquanto humanidade, e as nossas ações. Ela está dentro daquele movimento mesmo de nos chamar, né, nos convocar nesse sentido. Passamos, né, podemos lembrar do apelo, né, nos libertemos disso que nos aprisiona, que nos torna iludidos, e com isso conseguiremos para ela visualizar que isso é apenas fundado em preconceitos e que não existe fundamento legítimo nesse argumento de inferioridade da mulher. E, assim, a terceira questão, né, você pergunta sobre o impacto disso para o pensamento feminista, né, de esquerda. Eu diria, assim, que a Wollstonecraft, na verdade, há pouco tempo ela vem sido retomada, né, a professora Marta talvez pode falar melhor sobre essa questão, mas ela hoje já é considerada como uma precursora mesmo desses ideais, né, como eu tentei destacar no texto, assim, que de alguma forma conseguiu sistematizar essas questões, essas discrepâncias que existiam, né, nessa ordem que se pretendia fundada na igualdade, da universalidade da razão e dos direitos e da liberdade. Então, alguém que vem consegue sistematizar isso e fazer a denúncia. Mas a gente sabe que dentro do movimento feminista ela ainda é reconhecida dessa forma, mas que esse movimento ainda é um movimento lento, digamos assim, né, que ainda está a conquistar espaço, digamos assim, dentro da tradição maior canônica. Eu posso usar como exemplo aqui a
a nossa realidade mais imediata da universidade. Aqui na UniOeste, por exemplo, a gente há pouquíssimo tempo vem tratando de obras desse cunho, né, que trazem essas problemáticas, então ainda há, acho que um longo processo de resgate mesmo, né, e de, digamos assim, de trazer à tona a importância desses pensamentos e dessas contribuições que podem nos ajudar a enfrentar os problemas que ainda estão dados, né, quando a gente pensa numa organização social igualitária, justa, né, que se impõe ainda como problemas necessários de serem enfrentados. Eu acho que a professora Marta, não sei, poderia colaborar e contribuir mais para pensar essas questões. Sim, eu vou aproveito e faço uma ligação com o momento, logo que está relacionado com esta questão levantada da origem, né, do tipo de quão bem consegue a Mary Wollstonecraft dar conta destas origens da lógica patriarcal e desta contradição entre o discurso universalista e a própria ideia de humanidade. Então, isto acaba sendo o que eu vou começar por dizer, é mais uma sugestão para pensar, né? Que logo no início do seu texto, a Michelle fala, diz que, ao constatar que o principal argumento utilizado para a sua defesa se funda na autoridade dos costumes e da tradição, a autora expõe a fragilidade de tais teses e coloca em questão a validade e a inquestionabilidade das mesmas. Então, isto é muito interessante, porque é que ela, de repente, porque é que se torna possível para ela questionar, né? Criar um problema, não é? A partir e fazer um diagnóstico da sua condição, do seu momento histórico e pronunciar juízo acerca disso. E eu diria, porque o a priori histórico permitiu, não é? Ou seja, literalmente tornou possível que esse questionamento fosse feito. E é muito interessante pensar a relação entre a evolução na modernidade e o processo comum, esta relação entre autoridade, tradição e razão se vai manifestando e vai assumindo diferentes formas. Então nós podemos pensar, né, nos contemporâneos mais presentes, aqueles que de facto marcaram a tónica do modo como nós perguntamos, do modo como nós questionamos e do modo também como nós olhamos para a realidade. Né? Primeiro, claro, Rousseau, que dentro da tradição contratualista também faz a sua crítica e há um momento mais que eu anotei no texto, depois eu mando, que no momento do texto do contrato social questiona, não é? Sobre a escravidão. Ele diz, não, a escravidão não pode ser, não é natural. Portanto, se ela não é natural, ela não é legítima. E ele usa isso, ele marca-se, ele contrapõe-se a autores como Hobbes, que seguiam que seguiam também eles uma tradição e que, por muito que subvertessem para transformassem, mantinham os pilares relativamente intocados, e que tem a ver com a forma como nós pensamos o direito à conquista, a relação entre as repúblicas, o próprio conceito e as práticas de liberdade e a relação que se vai estabelecendo entre indivíduo e Estado. Então, eu diria que o Rousseau é uma dessas grandes influências que levanta a questão da legitimidade, ou seja, de que se não é natural, ela não pode ser legítima, se ela não pode ser legítima, ela pode ser contestada e, portanto, deve tentar por um outro modelo. Mas também o próprio Kant, que, ao fazer
a crítica da razão. E ao repensar, e ao oferecer uma nova ciência, e ao oferecer uma nova metafísica, e nós ontem falávamos sobre isso, não é? Uma outra ciência possível, né? A partir do momento em que a razão se torna o centro, a partir do qual ela se autoconhece e ganha consciência de si mesma, e a partir da qual nós, humanos, nos definimos, nos pensamos e nos projetamos na associação necessária que temos com a razão, um novo leque de questões e de problemas a nível da construção da subjetividade, da organização social e da organização política se lançam, não é? Se abrem para nós. E isso tem a ver num texto diferente, numa autora diferente, que é a Hannah Arendt, mas que ela tem um texto maravilhoso que ela fala exatamente sobre esta relação entre a tradição e a autoridade, não é? E a própria evolução do secularismo, é? Deste deslocamento de um fundamento divino para um fundamento imanente, mas o fundamento imanente, que é o postulado, é a própria razão. Então, eu diria que a Mary Wollstonecraft, nem sempre ela tem, ela consegue fazer a genealogia das ideias e dos impulsos que a movem, mas ela pertence, de facto, ela é fruto da sua época, e da sua época neste sentido de que parece que estamos numa encruzilhada e que temos que repensar as forças, as relações de forças e a relação de poderes entre estes vários domínios da autoridade, da tradição e da razão. Então, isso é e associado a isto, que tem a ver também com o grande questionamento, a partir do momento em que a razão se torna critério e princípio, ela diz, ela olha para o mundo, ela faz um diagnóstico, né? E ela trabalha a hipótese. Isto deve-se ao facto de que, na definição, no conceito de humanidade dos meus contemporâneos, as mulheres acabam estando excluídas, não é? Portanto, as mulheres não pertencem à humanidade. Porquê? Porque aquilo que sustenta esse conceito de humanidade é a própria razão. Então há aí uma relação entre se as mulheres não têm razão, portanto não é da sua condição natural, então elas estariam fora desse escopo, desse âmbito, desse alcance. Mas ela avança com uma hipótese. Vamos supor que as mulheres, sim, têm capacidade, têm razão e têm capacidade de autonomia também neste sentido kantiano, da autodeterminação, embora por circunstâncias concretas históricas essas capacidades tenham sido asfixiadas, não é? Presas, porque as mulheres têm sido treinadas, não é? Domesticadas para se tornarem uma coisa, mas aquilo que elas são domesticadas para se tornarem não é necessário. Portanto, se não é necessário, recuperando e apelando a esse princípio e a esse critério, nós podemos reencontrar ou produzir, não é reencontrar porque ele nunca teria acontecido, a não ser em tempos imemórios, mas produzir um novo tipo de equilíbrio entre homens e mulheres. Né? Então, é a partir dessa inversão que ela vai poder repensar esse equilíbrio. Aqui
aqui claro, porque ela faz parte do seu tempo, ela também está a trabalhar com a ideia, claro, do progresso. Do progresso. Né? Então, de que é possível né, que este novo equilíbrio é possível ser construído e a construção desse equilíbrio constitui o progresso em si. Então, o progresso não pode ser liderado apenas pelos homens. Não é? Então, isso anuncia também uma outra linha, não é, que virá a ser depois tematizada já no início do século XX, mas podemos aprofundar, né, tentar responder à questão, ou pensar como é que a Wollstonecraft pensa efetivamente este progresso. Não é? Que ideia que ela tem do progresso? Que ideia que ela tem do progresso? Então, tentar definir isto melhor. E, por fim, que neste momento em que a Michelle fala do progresso e que depois diz assim, que ela interpreta o estado de desordem, opressão e imperfeição em que a sociedade se encontra como resultado dos preconceitos fundamentalmente enraizados e de uma estreiteza no uso da razão que estaria impedindo a humanidade de voltar aos seus primeiros princípios e causando tal distanciamento das mais simples verdades. E eu sublinharia das mais simples verdades, que é muito curioso, que verdades são estas? São evidências, não é? Elas não são evidências naturais. Não é? Elas não são evidências. Se elas fossem evidências e se elas fossem facto, elas seriam reconhecíveis por todos e, portanto, nós não teríamos o problema. Não é? E elas também não são evidências naturalizadas. Não é? Elas são evidências, elas são postuladas como evidências. Não é? Ou seja, ela aceita, ela esposa o discurso, né? Que é o discurso, por exemplo, da Constituição, do preâmbulo e depois da Constituição americana, ou do discurso do próprio Rousseau, da evidência de que nós somos livres e iguais, mas que não é evidente e não é verdade. Porém, ela posiciona-se, ela diz, eu tomaria isto como evidência, como postulado, como primeiro princípio a partir do qual o diagnóstico, a análise e, eventualmente, as propostas de melhoramento, de progresso e de reforma social e política devem ser feitas. Então, isto no fundo, só é uma curiosidade que talvez seja importante ficar ainda mais claro, de que não é verdade no sentido do reconhecimento do facto, daquilo que existe, mas também não mas que é um postulado que tem muita força, porque no fundo é ela que leva às suas a implicações que os filósofos homens não quiseram levar, essa adoção desses princípios. Né? Então, isto é um aspecto bastante interessante. E só acho que fica muito que é a distinção, aquele problema que a Michelle quer aprofundar, que é a relação entre a diferença na igualdade, como é que nós pensamos o lugar desta diferença dentro da igualdade, sem que isso descarrile para uma série de discussões e desdobramentos identitários. E essa seria mais a crítica que eu faço, não a si, mas à forma como a discussão muitas vezes tem sido conduzida. Né? Então, como garantir essa diferença dentro da igualdade sem desvirtuar a pauta
e o ideal regulador da formulação da própria questão. E nesse sentido, eu por clareza e para manter o seu objeto, que está tão redondo, está tão bem definido, acho que é perigoso escorregar para a questão de género. Ou seja, não se ganha... Para o argumento que está a fazer e para a desconstrução e reconstrução que está a fazer, não ganha nada em remeter a uma outra discussão que é hipercontemporânea de género, porque, primeiro, a Wollstonecraft não era inconcebível. Depois, porque ela, embora seja... Porque ela, como filha do seu tempo, não se trata aqui de desconstruir os papéis sociais. Todos, não é? Tudo. Vamos desconstruir tudo e começamos do zero. Não. Há pontos de partida, há pontos que são inquestionáveis e que são dados e que não há problema nenhum com isso. Então, entrar ou anunciar a forma como essa diferenciação entre sexo e género, aqui eu tiraria isto, porque vai levar para outro âmbito, e eu, porque eu sou crítica disso, não é? Acho que é um dos motivos pelos quais talvez haja tantos problemas com as percepções do feminismo ou dos feminismos. É quando há uma convergência, não é? Em que de repente tudo vira a defesa de tudo ao mesmo tempo e depois fica difícil perceber a especificidade da pauta. E acho que a grande especificidade da questão feminista é uma igualdade, sim, fundamentada na diferença. Mas é uma igualdade de princípio e de reconhecimento dessa dignidade também fundada na razão. Então, a razão aqui é uma humanidade, um conceito de humanidade que se funda na razão, mas que não exclui, que não é exclusiva, não é exclusivamente racional, como se os homens fossem exclusivamente racionais, não é? Portanto, isso também levanta outra aula, porque os humanos são seres duais, não é? Diria o Kant, não é? Nós somos seres empíricos e somos seres racionais. Então, são estas duas dimensões que têm que ser harmonizadas e pensar sempre a partir do compromisso com a reciprocidade, a capacidade, as condições de possibilidade da própria reciprocidade e do próprio reconhecimento. Então, um último comentário tem a ver com isto, a ver se eu encontro. Que os próprios ideais, não é, de igualdade, liberdade e de fraternidade, ou a própria ideia de fraternidade, ela não é específica, ela não foi inventada pela Revolução Francesa. Não é? Então, a ideia da fraternidade ou da reciprocidade, do reconhecimento e da companhia, de ver o outro como companheiro, tem sido um dos conceitos também fundamentais, mas na história da filosofia política, embora não apareçam necessariamente nesses termos, como conceito tal. Então, é mais uma curiosidade. Ontem, com a palestra do professor Vila Canhas, ele tocou brevemente nessa questão que funciona como um alerta para abordar e pensar as inovações trazidas pela Revolução Francesa. Não é? Todas essas inovações, entre aspas, elas são frutos dessa história que se consolida às vezes por séculos, não é? Até culminar. Mas que há um momento
excepcional, não é? Portanto, o único que exige, por serem circunstâncias únicas, exige medidas também únicas, que nem sempre conseguem ser justificadas no seu tempo, não é? Depois, retrospectivamente, nós tentamos justificar, às vezes tentamos justificar o injustificável, mas essa questão é interessante. Então, não é propriamente não tenho questões, mas são reflexões. A Michelle, sinta-se livre para comentar o comentário. E é isso, mas gostei muito. Eu agradeço, professora, muitíssimo. E a gente, agora com esse contexto, né, de distanciamento, a gente acaba, talvez, não tendo tanta oportunidade de estar dialogando, assim, os conceitos. E assim, com certeza eles vão ser pensados, né, vou tentar me dedicar a essa tarefa de incorporá-los, pensando isso, né, dentro da pesquisa, do projeto que eu pretendo desenvolver, que começo, né, estou agora no início do desenvolvimento. Mas acho que não cabe, né, uma resposta aqui, mas no sentido mesmo de reconhecimento da contribuição, que certamente vai permitir que se aprimore, né, e cresça, continue crescendo, se desenvolvendo. Muito bem, Michelle. Alguém gostaria de fazer uma última questão à Michelle? Ou um comentário, dizer alguma coisa? Então, se não tiverem mais nada a dizer, eu quero agradecer muito a vossa presença, agradecer de novo à Michelle pela apresentação ótima que fez do nosso projeto, acho que vai dar um contributo importante no estudo de filósofos e repensar um pouco o cânon. E não é quando eu comecei a levantar estas questões, acho que agora foi no início de 2016, iníciozinho de 2016, e não foi na altura que o livro foi publicado e começava-se a falar pontualmente, então em tão pouco tempo houve um boom tão grande de interesse de pesquisadoras. Então é muito interessante observar isso, né? A pessoa sente, olha, também dei ali assim um contributo na UFMS, ninguém falava sobre isso, né? Quando eu cheguei à UniOeste também não se falava de mulheres filósofas e nós vamos fazendo assim a nossa contribuição, vamos deixando a nossa contribuição para que outras pessoas peguem e desenvolvam esses projetos e as questões. A Michelle está a cumprir um papel importante nesse desbravar e nesse reordenamento do nosso olhar em relação a questões que são tão importantes. Tá bom? Então, muito obrigada a todos e daqui a pouco encontramos-nos de novo para ouvir o professor André Santos de Campos, tá bom? Obrigada, professora, obrigada, colegas, e até logo mais. Obrigada. Até já.